Ah, Aqui nós vamos entrar num quarto ponto, né, num quarto critério. Nós estamos vendo como as pessoas tentaram explicar o uso que Paulo faz do Antigo Testamento. E essa última perspectiva é a visão de Paulo sobre as Escrituras. A maneira como Paulo olhava para as Escrituras hebraicas também tem sido o ponto de partida para vários estudiosos. O Monet, em 1874, sugeriu que para Paulo a Escritura era uma testemunha velada do Evangelho e que, consequentemente, o apóstolo Paulo havia adaptado o texto das suas citações para melhor transmitir o seu novo significado. As Escrituras eram um mistério, eram fechadas, eram veladas. Agora que Paulo descobriu, através da graça de Deus, o verdadeiro sentido, ele reaplica, ele reusa as Escrituras, mas numa nova linguagem. Quem seguiu o Monet nessa interpretação foi o nosso já mencionado Hans Vollmer. Numa obra de 1895, ele sugeriu que para Paulo o Antigo Testamento era um evangelho latente, o que justificava suas citações cristãs. Estudiosos como Bonsirvan e Lindars, Bárbaras Lindars, eles possuíam opiniões semelhantes. A tentativa mais recente de explicar Paulo dessa maneira, ou seja, de olhar para as Escrituras como sendo um livro fechado e que o acesso é concedido somente mediante revelação do Espírito Santo, é de Koch, K-O-C-H. Como o título da sua monografia sugere, a sua tese central é que o Antigo Testamento escrito funciona para Paulo como uma testemunha do Evangelho. A apropriação e a reformulação das passagens do Antigo Testamento pelo apóstolo Paulo em seus escritos são teologicamente motivadas e ocorrem preponderantemente onde ele trata de um tema teológico central. Isso quem diz é o Koch. Para ele, o horizonte de compreensão recentemente adquirido por Paulo, ou seja, Paulo se converteu e ele agora tem um novo horizonte de compreensão. Ou seja, antes ele não cria que Jesus era o Cristo e, portanto, ele lia o Antigo Testamento de uma maneira. Mas agora ele tem um novo horizonte de compreensão. Ele crê que Jesus é o Cristo. Esse novo horizonte controlava o uso que Paulo fazia do Antigo Testamento escrito, especialmente quando ele desejava formular a sua nova compreensão de temas centrais, como lei, como justificação, diretamente com a ajuda das Escrituras. E aqui eu menciono a questão do sensus plenior, uma expressão latina usada em estudos hermenêuticos que significa o sentido pleno. Relacionada à visão de Paulo sobre as Escrituras, está a questão de compreender se, para Paulo, o Antigo Testamento escrito tinha um significado mais profundo que nem sempre ficava claro, inclusive para o escritor antigo, e que agora havia sido evidenciado por Deus aos cristãos. Nós estávamos dizendo que alguns estudiosos estavam sugerindo que para Paulo o Antigo Testamento é um testemunho velado, encoberto a respeito do Evangelho, e que o seu sentido mais profundo e final, que é Cristo, é oculto, a menos que Deus abra os olhos e Deus revele. Aqui então entra a questão: será que Paulo achava que os autores do Antigo Testamento tinham plena consciência, daí o termo sensus plenior, sentido pleno, será que eles tinham plena consciência de tudo que eles estavam dizendo? Será que Isaías tinha compreensão do significado último, pleno, do sensus plenior de suas palavras quando escreveu? Bom, a resposta parece ter se desenvolvido na pesquisa histórica em duas linhas principais. Primeiro, a ideia de sensus plenior e, segundo, a ideia de tipologia. Houve no século XX, especialmente entre os estudiosos católicos, um intenso exame do conceito de um senso plenior das Escrituras do Antigo Testamento como a chave para entender a maneira
como os escritores do Novo Testamento as interpretavam. E isso a gente pode entender porque o catolicismo romano ele tem interesse em achar sentidos nas escrituras que não são óbvios para todo mundo e nos quais eles baseiam boa parte das suas crenças e doutrinas que não têm nenhum fundamento bíblico. Muito bem. Aqui eu menciono, como um estudioso católico que vai nessa linha do sensus plenior, o famoso Raymond Brown. Em 1955, ele escreveu sobre o assunto alguma coisa que se tornou um marco na exegese católica. Brown definiu sensus plenior como, abre aspas, aquele significado adicional e mais profundo pretendido por Deus, mas não claramente pretendido pelo autor humano, que é visto como existente nas palavras de um texto bíblico. Muito bem. Essa tese de Brown foi recebida com alguma crítica e provocou muita reação entre os estudiosos católicos. E embora o tema tenha recebido menos atenção por parte dos estudiosos católicos nas últimas décadas, parece agora haver um interesse crescente entre os evangélicos a respeito dessa questão do sensus plenior. Estudiosos como James Packer, que é anglicano, e Lewis Johnson, por outro lado, eles têm defendido um sensus plenior das escrituras do Antigo Testamento no que diz respeito a uma extrapolação no plano gramatical histórico. Ou seja, se você usar o método gramático histórico de analisar o texto do Antigo Testamento à luz do seu contexto, à luz da Bíblia como escritura, procurando a intenção do autor, você vai perceber que, de fato, você pode encontrar sentidos que são mais profundos do que aqueles aparentemente à superfície. Mas, por outro lado, aqui você tem a tese muito forte do Walter Kaiser, que inclusive escreveu junto com Moisés Silva, que foi o meu orientador na tese de doutorado. Kaiser rejeita qualquer noção de um sensus plenior e argumenta que os escritores do Antigo Testamento estavam plenamente conscientes dos estágios dos cumprimentos das suas declarações proféticas. Na opinião de Kaiser, não há divergência significativa entre a intenção de Deus e a intenção do autor, com exceção apenas de que somente Deus sabe o tempo do cumprimento. Da mesma forma, o Bruce Waltke, que foi professor de Antigo Testamento em Westminster, onde eu tive o privilégio de estudar, ele também rejeita a ideia de um sensus plenior, mas fala do aprofundamento e esclarecimento da intenção do texto à medida que os parâmetros do cânon foram ampliados. Em outras palavras, esses críticos estudiosos, teólogos evangélicos que eu citei aqui para vocês, o Kaiser, o Bruce Waltke, por exemplo, que são pessoas o Moisés Silva, que são pessoas que merecem todo o respeito acadêmico, eles recusam a ideia do sensus plenior, porque eles entendem que isso vai abrir brecha para você encontrar nas escrituras significados desconectados do texto, do contexto, da história da passagem bíblica. Portanto, eles admitem sim que existe um sentido mais completo, mas que esse sentido ele é perceptível através da evolução do cânon, à medida que, por exemplo, quando Mateus disse, do Egito chamei meu filho, se referindo à profecia de Oséias, quando disse do Egito chamei meu filho, ele estava se referindo à saída de Israel do Egito. Mas Mateus entendeu que aquela palavra de Oséias tinha um sentido mais profundo à luz do novo desenvolvimento, que foi a vinda do menino Jesus do Egito para Nazaré da Galileia. E aí então Mateus disse, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Oséias do Egito, chamei meu filho. Então, talvez o próprio profeta Oséias não estava consciente de que sua profecia tinha um significado mais profundo, mas isso ficou evidente a Mateus à luz do crescimento do cânon e do desenvolvimento da história da redenção. Então, nesse sentido, nós podemos falar de um sentido mais profundo nas Escrituras Sagradas, porque isso remete a gente à nossa convicção de que a revelação de Deus ela é
progressiva, ela não foi dada toda de uma vez.